possível eu fazer isso, né? Eu formar uma empresa, eu abrir uma empresa em um momento de crise? E aí tem uma frase do Eric Rice, que é essa daí. É como se você estivesse sobre um muro fino e qualquer momento você pudesse cair. Para ele, startup é exatamente isso, né? O conceito de startup é esse, né? O conceito de Rice é que startup é uma formação de pessoas que lida em um cenário de extrema incerteza. E aí o Rice ele escreveu um livro sensacional que chama, 2 livros, né, aliás, que é o primeiro, Startup Enxuta, e o segundo livro também é O Jeito Startup. Procura aí que você vai gostar. Eu já vou falar mais desses livros aí, tá? E a primeira coisa é saber se, depois de ter tido o seu propósito e aceitado esse risco, você tem que saber se o que você está propondo resolve o problema de alguém. Então, sua inovação resolve um problema? Então veja essa foto, né? Resolve, essa inovação aqui que a gente está vendo, ela resolve um problema ou ela traz mais problema? E essa daqui, ó, ela resolve um problema ou ela traz mais problema? É aquele negócio, né? Uma boa ideia, coisas que parecem boas ideias, às vezes são só uma combinação de 2 coisas boas que não geram exatamente uma coisa boa. Então, por exemplo, aqui, um bebê esfregão. Você pensa o seguinte, limpar o chão é bom. O meu bebê gatinha, eu posso juntar e fazer um bebê esfregão? Tem também o exemplo da pasta de dente de bacon, né? Bacon é bom, escovar o dente também. Então, eu vou fazer uma pasta de dente de bacon. E são coisas que não têm aderência de mercado, né? Ninguém se interessa por isso, na verdade. Então, eu vou, para ilustrar esse exemplo, eu vou contar uma história, que é uma história que está no livro do Rice. Eu já vou mostrar aqui o nome do livro para vocês poderem pesquisar aí. Que foi o seguinte, o Rice, ele foi um cara, ele trabalhava com desenvolvimento de software, né? E ele foi um cara que, algumas décadas atrás, estava lá desenvolvendo um aplicativo com a sua equipe. E ele falou o seguinte, eu vou desenvolver um aplicativo de mensagens instantâneas, então juntou uma coisa, com avatares 3D, outra coisa, 2 coisas boas. Vou juntar, será que vai dar uma coisa boa? Então a gente já viu aqui, né? Você já sabe o que esperar dessa história. Por quê, né? Porque a mensagem instantânea estava bombando na época, e avatares 3D, com o surgimento dos jogos eletrônicos, dos videogames, estava bombando também. E aí ele gastou aí muito tempo, milhares de dólares para desenvolver esse aplicativo, e quando ele lançou, pasmem, né? Ou nem tanto, nenhum download. Né? Ninguém se interessou pelo aplicativo, pouca gente baixava e não estava pagando as contas. E ele não entendia por que as pessoas não estavam se comportando da forma que eles haviam desenhado nos diagramas. Por quê, né? E aí Rice, ele foi um dos primeiros a entender, de fato, na prática, esse conceito de encaixe ao mercado, né? Que seu produto ele tem que se encaixar e resolver um problema do mercado de fato. As pessoas não queriam mais um aplicativo de mensagens instantâneas, por mais que ele tivesse um avatar 3D ali. E aí foi quando o Rice entendeu isso que ele começou a fazer entrevistas semanais com usuários do seu aplicativo e foi melhorando o produto até que deu certo e tal. E ele conta melhor isso aí no livro dele, que aliás é esse livro aqui, e ele ilustra também um pouquinho desse conceito de market fit, né? Encaixe de mercado. Ou seja, o seu produto resolvendo um problema do mercado de fato, né? As funcionalidades dele atendem às demandas, né? E aí encaixa. E para você saber se você está nesse caminho, você tem que pensar algumas coisas. Primeiro, né? A sua ideia ela deve surgir de um input, ou seja, de um problema. Eu não posso sentar aqui e falar assim, tá, eu vou abrir uma startup. Aí eu sento aqui e falo assim, tá, vamos ver que ideia que eu vou ter. E começo a pensar, raramente vai surgir uma coisa boa disso. Agora é diferente se eu enxergar, né, na prática um problema, e aí eu tenho esse problema como um input que vai passar por um processo que vai soltar uma ideia. E aí a gente já vai falar mais disso, né? Tem um exemplo que é o seguinte, o exemplo do velcro, né? Na Rússia, muito tempo atrás aí, um cara tava cansado lá de ficar no escritório e falou, vou dar uma volta no parque. E na Rússia é frio pra caramba, né? E ele tava andando no parque lá com frio, e aí grudou um carrapicho na calça dele. E ele olhou aquele carrapicho lá, e brasileiro sabe, né, o que é o carrapicho, porque eu morei no sítio um tempo e lá tinha muito carrapicho, a gente ficava com a calça cheia de carrapicho. Então vocês devem saber aí que carrapicho é muito chato. E aí esse russo olhou lá o carrapicho e falou assim, cara, eu vou inventar alguma coisa com isso aqui, e inventou o velcro. Então eu fico pasmo, na verdade, porque era para um brasileiro ter descoberto o velcro, né, para ter inventado o velcro, porque aqui é o país do carrapicho. Mas enfim, então assim, ele viu o problema e esse problema foi um input para ele bolar uma solução. Dificilmente isso surge do nada.
tá? E aí você se pergunta, né? Isso aqui soluciona a dor de alguém? De fato, minha ideia, meu projeto acadêmico, meu mestrado, o meu doutorado, ele soluciona o problema de alguém, né? Isso aqui eu posso aplicar de alguma forma para melhorar a vida de alguém? Tornar ela menos estressante, tornar a vida de alguém menos dolorosa? E não só se perguntar, mas perguntar para eles também. Então sempre ouvir o mercado, né? Se você está na área da saúde aí, tá bom, eu estudo, sei lá, né, eu estou desenvolvendo uma terapia, um medicamento. Vai lá ouvir o paciente, vê o que ele precisa de fato. Será que a sua terapia é melhor mesmo do que a que já existe? Essa facilidade que você fala, será que ele precisa ou ele está mais acostumado com aquela lá mesmo e tudo bem? Né? Ouça os médicos, né? Os médicos estão ali o dia a dia com os pacientes, eles sabem muito do cotidiano, então ouça eles, e aí você vai tendo esses feedbacks e vai conseguindo melhorar as funcionalidades do seu produto e ter um encaixe perfeito.